paz do Senhor Jesus a todos, amém? Espero que todos estejam bem, que a graça do Senhor possa ter invadido a sua casa e que Deus possa estar lhe abençoando poderosamente. Essa tarde eu vou trazer uma palavra para vocês, uma palavra de ensinamento que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14, que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que receberá 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que receberá 2 talentos, granjeou também os outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei os outros 2 talentos. Disse-lhe o senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil das trevas exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Essa parábola, meus amados, que Jesus ele conta, é uma parábola muito significativa para nossas vidas, os nossos dias de hoje. A parábola dos 10 talentos é uma história contada por Jesus para transmitir uma mensagem espiritual profunda e a responsabilidade de um bom uso dos dons e habilidade que Ele nos confiou para transmitir a palavra de Deus ou para propagar o Evangelho. E Jesus, Ele usa essa parábola para explicar para os seus seguidores e todos aqueles que estavam ali que os talentos dados por Deus, os talentos que Deus confia em nossas mãos, a vocação que Deus ele nos ordena a executar, a exercer na terra, não são nossos, não são parte, não são propriedade nossa. É Deus dando aquilo que é dele para que nós cuidássemos e fizéssemos o melhor. E a parábola dos 10 talentos, meus amados, é uma parábola muito interessante, porque para um ele dá 5, para outro ele dá 2 e para outro ele dá 1. Por que para um ele dá 5, para outro ele dá 2 e para outro ele dá 1? Porque
Ele dá o talento conforme a capacidade de cada um. Porque aquilo que Deus dá para nós não é peso, não é pesado. E contextualmente Jesus conta essa parábola como parte dos seus ensinamentos do reino dos céus. Suas histórias, suas metáforas para transmitir verdades espirituais de forma acessível e significativa para as pessoas. A parábola dos 10 talentos destaca a responsabilidade de cada indivíduo de utilizar e multiplicar os recursos que Deus confiou. Então, aqui está falando de responsabilidade com aquilo que Deus confia em nossas mãos. Não importa se você tem um talento, não importa se o outro tem 5, não importa se o outro tem 2, mas o que importa é, você está granjeando esses talentos? O que é granjear os talentos? Porque aqui, meus amados, Jesus está falando de algo espiritual. Jesus está falando de algo natural, de algo físico, de algo visível. Jesus está falando de algo invisível. O que é granjear talentos? Por que ele conta essa parábola? Por que ele fala de granjear talentos? Porque se ele colocou sobre nós essa responsabilidade, que não é um peso, muitos falam assim, mas é um peso. Não é peso, irmãos. Isso é responsabilidade. E se ele entregou para a nossa vida essa responsabilidade, ele confia em nós. Ele sabe que nós temos a capacidade de alcançar metas na qual que ele determinou para a nossa vida. Mas se eu receber um talento de Deus e eu ficar ali com aquele talento guardado, eu não vou ganhar outros talentos. Aqui não está falando de dinheiro. Aqui não está falando de riqueza. Aqui está falando de vidas. Essa palavra está falando de pessoas. Olha que interessante, porque o meu talento, ele gera outro talento. O seu talento, ele gera outro talento. E o indivíduo deve utilizar e multiplicar esse recurso que Deus confiou. Irmãos, Deus ele confiou esse recurso para nós. Isso é uma dádiva, porque de tantas multidão, de tantas pessoas, Deus ele confiou a mim, Deus ele confiou a você. Mas a pergunta que eu faço, o que você está fazendo com os talentos ou com o talento que Deus confiou para a tua vida, para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. Olha só que interessante, Abraão estava lá na sua terra, na sua parentela, estava confortável para Abraão, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz que Deus ele chama Abraão e fala assim, Abraão, sai daí, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, porque eu fartei de ti uma grande nação. Irmãos, Deus aqui está falando para Abraão que através dele seria granjeado outros talentos. Isso quer dizer o quê? Que quando eu executo aquilo que Deus confiou em minhas mãos, o meu talento ele vai gerar outro talento, que outro talento vai gerar outro talento. E aí vai se multiplicando, porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu perfil, e Deus ele quer usar, e Deus ele dá o talento conforme o seu perfil. Deus ele dá o talento conforme a sua capacidade. E devido a algumas circunstâncias, devido a alguns problemas, devido a alguns acontecimentos que têm acontecido na tua vida, você preferiu fazer igual o último servo. Enterrar o talento, guardar lá, deixar lá, parado. É melhor ele ficar aqui parado. É melhor eu deixar esse talento lá.
do que eu sofrer, do que eu passar por certas situações que eu, eu não vou suportar. Mas eu quero dizer algo para você: esse talento que Deus confiou nas tuas mãos, ele vai ser cobrado. Vai chegar o dia da cobrança. Vai chegar o dia, como diz aqui na parábola, passou muito tempo, o dono, o servo, o dono voltou. O dono volta e cobra aquilo que ele deixou para os seus servos. E o que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2, e o que tinha 1 fez o quê? Não ganhou nada. Ele tinha capacidade de um talento. E aquele talento dele, aquele um talento que ele tinha, podia se tornar mais talentos. Ele podia ganhar mais talentos. Ele podia desenvolver mais talentos através daquele talento que ele tinha. Mas ele preferiu se acomodar. Ele preferiu ficar encostado. Ele preferiu ficar parado. Ele preferiu esperar o Senhor voltar e devolver aquilo que Deus tinha confiado nele. Mas não é assim que funciona. Quando Deus ele confia algo nas nossas mãos, nós temos que fazer o possível para granjear mais, para conquistar mais. Porque através da tua vida, outras vidas virão. Só que essas vidas que virão, cada uma delas tem o seu perfil e cada uma virá com um talento diferente. E você com um talento, você conquistará outros talentos. E no dia da cobrança, no dia da colheita, o Senhor vai vir. Ele vai dar para você, ele vai te honrar. Porque você foi uma pessoa que levou a sério, com responsabilidade, aquilo que ele confiou nas tuas mãos. Porque o dom de Deus, irmãos, para a nossa vida não é nosso. Quando Deus ele confia um dom para nós, ele não confia para que nós pegássemos esse dom e guardássemos para nós mesmos. Não, esse dom que Deus nos deu é para nós desenvolver outros talentos para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Quantas pessoas estão paradas? Quantas pessoas estão dentro de suas cavernas? Quantas pessoas estão desanimadas porque você, que tem um talento aí, que tem capacidade, porque quando Deus, a Bíblia diz que ele deu o talento conforme a capacidade de cada um. E quando Deus ele dá esse talento para você, que é para você executá-lo ele da melhor forma. Existe uma teoria que diz assim: a prática ela leva à perfeição. E se você não praticar o talento que Deus te deu, você nunca vai conseguir chegar à perfeição que Ele quer que você chegue. Se você preferir pegar o seu talento e deixar ele guardado, você nunca vai enxergar a sua capacidade de desenvolver outros talentos. E nós somos uma geração de multiplicadores. Deus chamou nós para sermos multiplicadores. Não só em parte financeira. Deus também nos chamou para ser multiplicadores de pessoas, de talentos. Quantas pessoas estão aí com talentos parados, sem ser descobertos, porque eu com meu talento, eu posso ir lá, eu posso entrar na casa daquele irmão, eu posso falar com aquele irmão, eu posso levantar ele, eu posso trazer ele, e através disso, o talento dele começa a ser desenvolvido. Olha só o que aconteceu com aquele servo, olha só o que ele ouviu, irmãos. Dura coisa é, naquele grande dia, Jesus olhar para nós e falar assim: olha, servo mau e infiel, negligente. Era melhor você ter levado o talento para os banqueiros, porque eu tinha recebido com juros, mas você preferiu enterrar. Você preferiu guardar, você preferiu ficar com ele para você. E Deus quer que nós sejamos uma geração de multiplicadores. Multiplicadores de vidas, multiplicadores de talentos. Olha só que interessante. Quantas pessoas chegam na igreja quietinhas? Quantas pessoas chegam na igreja desmotivadas? Quantas pessoas chegam na igreja frustradas? E o que acontece com elas no decorrer do tempo, no decorrer da prática? Aquela pessoa começa a desenvolver a sua capacidade. Ela começa a desenvolver o seu talento
E o talento dela vai atraindo outros talentos. E através disso, o reino de Deus começa a se multiplicar. Olha o que aconteceu com Davi. Davi foge de Saul. Deus ele permite essa situação para que Davi fugisse, entrasse dentro da caverna de Adulão, e ali dentro da caverna de Adulão Davi consegue multiplicar talentos através da vida dele. Dentro da caverna de Adulão tinha valentes, tinha homens inteligentes, mas estavam esquecidos. Tinha homens com habilidades, mas estavam escondidos. Tinha homens com poder de persuasão, mas estavam lá estacionados, estavam com medos. Mas Deus usa a situação para que Davi chegasse naquela caverna e tirasse aqueles homens lá de dentro. E Davi, ele executa a multiplicação de talento, porque ele consegue trazer para o reino de Israel valentes, homens cheios de habilidades, homens com habilidades e estratégias de guerra, homens com habilidades de treinamento de luta de espadas, homens com habilidades de persuadir. Olha só, irmãos, olha para que Deus ele te chama para ser granjeador de talentos, para granjear vidas, para tirar pessoas das cavernas, para trazer pessoas para a presença de Deus e inserir nelas a capacidade que elas nunca enxergou. É por isso que esta tarde Deus ele me impulsiona a trazer essa mensagem para ti. É por isso que nessa tarde Deus ele traz para a tua vida uma reflexão, essa palavra, para que você entenda. Independente da tua capacidade, seja ela grande, seja ela pequena, mas ela é importante para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele trata a igreja como um corpo. E o corpo, ele no corpo tem algo inserido muito importante. No corpo existem membros superiores e membros inferiores. E sabendo que o corpo sem um membro é um corpo com deficiência. Ele até anda, ele até trabalha, mas com dificuldade. Mas quando o corpo ele executa a sua função com os membros superiores e inferiores na mesma conexão, o corpo ele vai longe. O corpo alcança recordes, limites inalcançáveis. E o apóstolo Paulo ele cita bem, ele fala de cada membro do corpo, e ele cita que cada membro, independente se o membro é pequeno, independente se o membro é grande, mas ele é importante para o corpo. Nós temos 10 dedos em nossas mãos, mas só que esses 10 dedos não existe só dedos, existem as unhas. A unha ela tem uma função. Os dedos têm suas funções. O antebraço tem a sua função. Os ombros têm função. Tudo que existe no corpo, ele é importante. O dedo mindinho, ele não é menos importante que o polegar, que o indicador. Ele não é menos importante, ele tem a sua importância, mas dentro da sua característica, dentro do seu perfil. E assim é o corpo de Cristo. E você faz parte do corpo de Cristo. A função que você executa
ela é importante. Você é o que? Você é o dedo? Você é importante. Você é o que? Você é as pernas do corpo da igreja? Você é importante. Você é o que? Você é a boca? Você é importante. Imagina a cabeça sem o olho. Vai enxergar? Vai. Mas não vai enxergar com tanta eficiência se tivesse os dois. Então, o outro olho que se perdeu é importante. É por isso que Paulo ele cita o corpo de Cristo. Ele traz o exemplo de um corpo humano como fosse o corpo de Cristo, porque somos o corpo, somos parte do corpo de Cristo. E temos a suma importância, independente de qual que ela seja, mas somos importantes. Mas é a necessidade que eu e você desenvolva o nosso talento para elogiar outros talentos que estão dentro de cavernas, que estão frustrados, que estão desesperados. E precisamos trazer essas pessoas para a sua essência. Precisamos trazer essas pessoas para que elas executem a função que Deus determinou para a vida dela. Porque dentro dela tem um talento, e esse talento ele tem que ser desenvolvido. Esse talento ele tem que ser desenvolvido para quê? Para que o reino de Deus venha se multiplicar. E só dessa forma que nós vamos enxergar a glória de Deus sendo manifestada através de nossa vida. Você tem o dom de ministrar uma palavra, de ensinar, de pregar. Você tem o dom de cantar. Você tem o dom de evangelizar. Você tem o dom de cuidar de pessoas. Tudo é talento. Mas só que é necessário que você levanta, que você entra no serviço, para quê? Para que a obra de Deus ela seja executada de melhor forma, com qualidade. Porque se essa mão minha, ela estiver machucada, essa vai ter que fazer o trabalho dessa, então eu vou essa daqui vai sobrecarregar essa daqui. Por quê? Porque se eu pegar alguma coisa com duas mãos, é menos pesado do que eu pegar com a mão só. E é isso que eu quero te dizer essa tarde, que quando você não executa aquilo que você foi chamado para executar, você coloca um peso nas costas daquele outro seu irmão, que ele tem que desenvolver o talento dele, que ele foi chamado o talento, ali ele vai desenvolver, porque é aquilo que ele tem, a capacidade dele é aquela, mas o que acontece? Mas tem algo interessante, que ele vai ter que executar o seu trabalho, que não é a área dele, que não é o talento dele. Então isso vai se tornar pesado. É o que está acontecendo hoje em dia no Evangelho. Pessoas fazendo trabalhos e sobrecarregando porque a outra não estava executando. Só que eu quero alertar vocês, essa tarde, que quando você faz isso, quando você omite isso na tua vida, você está cometendo um pecado. E Deus vai cobrar, irmãos. Como esse Senhor voltou depois de algum tempo e cobrou o talento daquele que estava, os talentos que ele deixou na mão daqueles homens, na mão dos servos. Os dois primeiros servos executaram bem a sua função, eles ganharam. O que tinha 5 ganhou mais 5, olha só, conquistou 10. Ele tinha 5, conquistou 5, ficou com 10. O que tinha 2 ganhou mais 2, ficou com 4. E o que tinha 1 fez o que? Fez nada. A palavra do Senhor diz que o servo, ele vem com uma desculpa e fala, Senhor. E outra coisa, ele tira a responsabilidade que ele fala, Senhor, como o Senhor é duro, eu fiquei com medo e enterrei o meu talento. Irmãos, não vai ter desculpa.
Deus ele vai requerer aquilo que ele confiou nas tuas mãos. E eu quero te dizer essa tarde que a palavra do 10 talentos, ela nos desafia a refletir sobre como estamos utilizando os dons e as habilidades que Deus nos concedeu. Como você está utilizando o dom que Deus concedeu para você? Como você está utilizando aquilo que Deus confiou nas tuas mãos? Sendo que eu e você fomos chamados para granjear talentos. Porque através de mim, irmãos, se eu executar aquilo que foi me dado, através de mim, eu vou conseguir descobrir outros talentos. E esses talentos, ele vai se unir com o meu e vai se unir com o seu e vamos se tornar mais fortes. E a obra de Deus, ela começa a se tornar algo agradável, porque quando a obra de Deus ela é pesada, quando as coisas do Senhor se tornam um peso, se tornam um fardo, o Evangelho ele começa a não ser prazeroso. E é isso que acontece, que muitas pessoas preferem ficar em casa do que ir para a casa do Senhor. Porque muitas cansaram de ficar carregando os outros nas costas. Mas nessa tarde, em nome de Jesus, acorde. Olha a importância que você tem para a obra do Senhor. Olha a importância que você tem para que o Senhor... Olha que tremendo, irmãos. Deus ele confiou nas tuas mãos talento. No meio de uma multidão, Deus ele olha para você e derrama sobre você um talento. Para que você comece a granjear outros talentos. Através de você começa a fazer, ir nas cavernas e tirar valentes para fora. Olha o que aconteceu com Davi, aqueles homens que estavam lá esquecidos, abandonados, se tornaram seus valentes, fiéis, ao ponto de Davi desejar tomar uma água e eles arriscarem sua vida e buscar aquela água e trazer para Davi. Olha só, irmãos, aí já é reconhecimento. Davi foi reconhecido pelo aquilo que ele fez, o que? Ele deu vida para aquelas pessoas que estavam abandonadas, esquecidas, perplexas, frustradas. Ele trouxe a vida para aqueles homens. E aqueles homens, eles sentiam prazer de servir Davi como rei de Israel. Eles tinham prazer de servir Davi, ao ponto deles arriscarem a sua vida para que o seu Senhor, para aquela pessoa, para aquele homem que olhou para eles e mostrou para eles que eles tinham capacidade de ser melhor do que eles eram. E na tua igreja, e na tua sinagoga, Deus, Ele quer que você desenvolva o seu talento. Deus, Ele quer que você granjeie outros talentos. Deus, Ele quer que você dê vida há talentos que estão enterrados, esquecidos, guardados. Deus, Ele quer que vocês sejam formadores de talentos, conquistadores de talentos. Porque foi para isso que Ele nos chamou, para granjear, para multiplicar, para salvar vidas.
para tirar pessoas talentosas dentro de seus mundos, dentro de suas cavernas, para mostrar para elas que o talento delas tem muito valor na obra de Deus. E eu chamo a tua atenção essa tarde, para que você acorde, para que você entenda que se Ele te deu, se Deus te deu esse talento, Ele deu conforme a sua capacidade. Ele sabe que você tem a capacidade de granjear outros talentos. Ele sabe que você tem a capacidade de multiplicar talentos. Ele sabe que você tem capacidade de libertar pessoas de seus mundos que estão lá com seus talentos estacionados, guardados. E você traz essas pessoas vão desenvolver, essas pessoas vão voltar a ter prazer, elas vão enxergar que elas são capacitadas e elas vão granjear outros talentos, porque através delas vão vir outros. Através da tua vida você pode trazer um líder. Através da sua vida você pode trazer um presidente. Através da sua vida você pode trazer um pastor. Através da sua vida pode nascer um evangelista, um missionário. Através da sua vida pode nascer um empresário. Através da sua vida pode nascer um estrategista. Através da sua vida pode nascer uma pessoa que tem habilidade de desenvolver um marketing. Através da sua vida pode nascer, meus amados, rabinos, mestres, professores, líderes religiosos. Através da sua vida pode nascer ministro de louvores, músicos, sonoplastas, administradores, diáconos. Olha só a gama de talentos que nós possamos ou podemos trazer para a casa de Deus. Olha só que responsabilidade Deus Ele nos concede. Então que você nessa tarde reflita sobre isso. E que você possa entender que Deus, irmãos, Ele confiou nas tuas mãos um chamado. Ele confiou nas suas mãos um talento. Ele confiou nas suas mãos uma habilidade que você não tinha antes de conhecê-lo. Ele confiou nas tuas mãos algo valioso. E que você nesta tarde você possa entender que você é um membro importante no corpo de Cristo. Não importa se você é membro superior, não importa se você é membro inferior. Todos os membros do corpo são essenciais para o funcionamento do corpo. Todos eles têm a sua função.
mas todos eles trabalham em conjunto, em comunhão um com o outro. Porque se eu perder um dedo, o corpo todo vai sentir. Se eu machucar minha unha, o corpo todo vai sentir. E é isso que o Senhor Ele quer de nós. Ele quer que nós sejamos granjeadores de talentos. Olha só, aquele que tem o talento de ser mestre, ele vai granjear o quê? Ele vai granjear mestres, professores. Ele vai qualificar pessoas a executar a sua função de melhor qualidade. Ele vai inserir, o mestre, ele tem o talento de desenvolver dentro daquela pessoa a capacidade que ela não enxergava. O mestre, ele tem um talento de ensinar as deficiências que aquela pessoa ela precisa melhorar. Você, mestre aí que está me ouvindo, por que vocês não usam o seu talento? Olha o talento de um pastor. Um pastor, ele gera ovelhas, irmãos. Um pastor, ele forma pastor. Um pastor, ele forma um missionário. Um pastor forma diácono. Um pastor forma evangelista. Por que o pastor forma? Porque ele vem, o pastor tem a função dele de pastorear, de cuidar. Aí depois que o pastor ele trata aquela ovelha, ele limpa, ele prepara ela para o mestre. Aí entra o papel do mestre. Aí o mestre vem, ensina, lapida os conhecimentos. Aí ele prepara aquela pessoa, ele desenvolve através dos seus ensinos, ele desenvolve o talento daquela pessoa, e aquela pessoa ela sai apta para desenvolver o talento que ela foi chamada. E ali, é por isso que eu falo que o pastor ele gera outras funções. Porque o pastor ele vai preparar e o mestre vai ensinar. E o mestre, o que o mestre faz? Ele vai preparar, ele vai ensinar. Ele ensinando aquela pessoa, e ali vai sair do ensino do mestre, um diácono bem preparado, um missionário bem preparado, um evangelista bem preparado. Olha só o papel, todos são importantes. E o diácono vai gerar outro diácono. Um diácono pode gerar outro pastor, porque o diácono ele serve e ele ajuda e ele vai lá. Olha só, o evangelista tem o poder de trazer para o pastor a ovelha. Olha a função do evangelista. O evangelista ele traz a ovelha até o pastor, e o pastor cuida da ovelha, prepara a ovelha, passa para o mestre, e o mestre ensina a ovelha e põe a ovelha para desenvolver o talento que ela foi chamada. Mas precisa de mim, precisa de você para esse trabalho. Precisamos desenvolver, precisamos granjear esses talentos. Não sei qual é o seu papel, mas eu sei qual é o meu, mas o seu eu não sei. Mas eu tenho certeza que se você levar a sério essa palavra que eu trouxe para você essa tarde, você vai começar a desenvolver aquilo que você foi chamado. Você foi chamado para granjear, você foi chamado para conquistar talentos. Jesus começa com 12. E desses 12, irmão, olha só, nos alcançou.
Jesus, ele primeiro trata os 12, ele prepara os 12, e os 12 vão e cada um executa o seu chamado. Cada um executa o seu talento. Pedro granjeou mais outros talentos. Mateus granjeou outros talentos. Lucas, que não era discípulo, mas estava ali, olha só, anunciou as coisas de Jesus, os acontecimentos, os milagres, a sua forma de ensinar, trouxe mais outras pessoas próximas, granjeou outras pessoas. Então que nessa tarde, em nome de Jesus, você possa se levantar e pare que essa conversa que você não é capaz. Você é capaz. Pastor Anderson, mas eu não sei por onde começar. Procure seu líder. O seu líder, ele vai te direcionar e vai te colocar e vai te preparar e vai colocar você nas mãos de um mestre. E o mestre, ele vai te ensinar a desenvolver o seu talento. Irmãos, talento é desenvolvido. Talento é desenvolvido. Se você não procurar aprender, se você não procurar, se você não se esforçar a aprender, você nunca vai conseguir desenvolver o talento que Jesus te deu. Você vai ser sempre uma pessoa frustrada. Você vai ser sempre mais um. E você não foi chamado para ser mais um. Você foi chamado para granjear talentos. E que você fica na paz do Senhor Jesus. E que Jesus, ele possa abençoar a tua vida.